A paz do Senhor, boa noite, sou Lecimara Coimbra, estamos em mais um programa Café, Razão e Fé, da Web Rádio Despertando a Fé, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Taubaté, em São José dos Campos. O endereço da nossa igreja é na rua Martins Fontes, número 41, no Monte Castelo. O nosso pastor-presidente é pastor Hilário Montes Fernandes, o nosso grande abraço para ele e para a irmã Míria. E hoje o nosso programa está pra lá de especial. Temos um convidado que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês e ele é muito chique. Eu estava falando com ele antes de começar a abertura do programa, aqui nos bastidores, estava dizendo para ele que ele é muito pop. E além do convidado, o meu estagiário, se assim eu posso chamá-lo, é especial nessa noite também. A Noemi não pôde estar conosco hoje, estou sentindo a sua falta, um abraço, minha amiga. Mas hoje quem está comigo é o João Vitor Coimbra, o famoso filhão. Boa noite, filhão, cumprimente os nossos internautas, fique à vontade. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, mãe, tudo bem? Eu gostaria aqui de também cumprimentar o pastor Cruvinel, ainda não foi apresentado, mas eu dei um spoiler aí para os queridos irmãos, já sabiam também, né? Tá aí no nosso YouTube, no nosso Facebook, aonde você está nos acompanhando, você é muito bem-vindo. Que Deus o abençoe, que você possa ter muito aprendizado, muito proveito nessa noite. E contamos com a participação de vocês nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Estou aqui acompanhando vocês, se necessário, se a gente tiver tempo. Caso vocês queiram mandar perguntas, também estarei lendo a pergunta de vocês e vamos participando conosco, tá bom? Também gostaria aqui de fazer menção dos nossos colaboradores do programa, nos ajudam muito, fazem parte desse programa. Então, nosso agradecimento aos Ubon Tingimentos, a Result Clean, Nasci Pães, Vani Bolos, Supremacia Contabilidade e Assessoria e a Casa da Bênção. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe esses apoiadores, eles normalmente cedem aí gentilmente brindes, nos apoia para que esse programa possa acontecer. Todos eles têm a página no Instagram, depois você procura lá. E no finalzinho a gente vai ter uma surpresa para você com relação a Nasci Pães. Fique ligado que depois a gente vai estar falando a respeito disso. E agora sim eu quero estar apresentando o nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é pastor, ele é teólogo, ele é bacharel, mestre em teologia, professor em grego bíblico, é um escritor, é diretor de escola teológica, é um debatedor que participa de muitos programas em rádio, TV, e ele sempre gosta de assuntos polêmicos, e ele não tem medo, ele não tem vergonha, e ele gosta de ser ousado, e ele tem muito conhecimento da palavra do Senhor. Ele é radialista também, o homem transborda conhecimento, e é o pastor Roberto Cruvinel. Muito boa noite, pastor Roberto Cruvinel. Muito boa noite, minha irmã Lecimara Coimbra. Boa noite a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, todos os teleinternautas. Quero louvar a Deus pela vida do João Vitor, que hoje está auxiliando este programa, não é? Também a toda a técnica, e mandar o meu abraço fraterno e carinhoso ao meu amigo pastor Hilário, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em São José dos Campos. Irmã Lecimara, como eu faço sempre em todas as programações que participo, quero saudar-lhes dizendo Rei Irene tu Kyrio. Rei Irene tu Kyrio é uma frase grega que em tradução é a paz do Senhor em grego bíblico. Como a senhora leu aí o meu currículo, né? Tem uma frase que eu coloco no meu Instagram, no meu WhatsApp, Ego Emila, Roelar estou na Delfomu, isso é, eu sou o menor dos meus irmãos, eu que venho assim por último, ajudando, trabalhando, para que as pessoas cresçam naquilo que a Bíblia diz na 2 de Pedro 3,18, minha irmã, crescei na graça e no conhecimento. Mas, irmã Lecimara, sabe que me chamou a atenção o nome do seu programa, né? Senhora... pastor? Exatamente. A senhora sabia que houve uma época
que o café era considerada uma bebida marginal. O café era considerado uma bebida marginal, uma beberagem proibida, não é? E as coisas foram evoluindo, e hoje o café é tomado por grande parte da população mundial. Principalmente os crentes, né? Os crentes adoram um café, né? Exatamente. Da mesma forma, o evangelho, quando começou, era considerado a pregação do evangelho, o que Paulo chama de rekaine diatek. É a palavra grega para nova aliança, não é? A mensagem da ressurreição era considerada proibida, marginal, e nós alcançamos muito, o mundo todo, muito mais que o café ou qualquer outro refrigerantes famosos que estão aí. E a outra é razão e fé. Razão. A razão fala sobre pensar. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, 2, que a mente tem que ser renovada. A Bíblia diz em Colossenses 3 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. A Bíblia fala da importância do pensamento. E a fé é o que nos sustenta em fé. Não é? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, Hebreus 11:1, daquilo que não se vê, convicção daquilo que se espera. Irmã, já falei demais na introdução, meu Deus. Nossa, eu já estou gostando já. Falou, olha, nenhum convidado deu assim uma aula assim do nosso tema, do nosso programa, pastor. Sinto honrada aí. E a intenção do programa é isso mesmo, porque todo crente gosta muito de um café. Quando chega alguém querido em casa, a primeira coisa que a gente faz é falar assim, aceita um cafezinho? Exato. Que é uma maneira a gente demonstrar o carinho da gente, né? Exatamente. Da mesma forma, querida irmã, nós devemos sempre anunciar o evangelho. Agora, tem gente que tem café fraco e café forte. O evangelho é bom que seja uma mensagem sempre forte, não fraca. Não é daquelas que não conseguem ficar sem do copo. Mas é que quando começa assim, a beber, aí eu acho que começa um cafezinho fraco. Aí quando vai tomando gosto, aí começa a beber o café forte e sem açúcar até, para aqueles mais destemidos, não? Eu estou fazendo essa ilustração, você sabe que pregador, a homilética é a arte da pregação. No meu seminário, meus alunos aprendem a arte de pregar, minha irmã Lecimara. Certo. E o pregador ele tem que usar qualquer coisa para pregar o evangelho. Eu aproveitei aqui o nome do seu abençoado programa, não é? E que esses teleinternautas são abençoados, para dizer que o café foi marginalizado e hoje está na casa de muitas pessoas. O evangelho também. E o evangelho tem que ser um evangelho contundente, transformador. Não pode ser um evangelho vendido e tão pouco misturado. Amém, pastor. Pastor, e quando nós conversamos sobre a sua participação aqui no programa, o senhor fez menção para nós que gosta de assuntos ousados, que o senhor gosta de debates, e aí, durante a semana, naquela ocasião que conversamos, o que me veio à cabeça foi esse tema, abuso do poder religioso. E eu desejo muito que esse tema, que nós vamos conversar aqui nessa noite, possa trazer grande crescimento para os nossos internautas. E eu quero começar lendo aqui, pastor, em 1 Samuel, o capítulo 2 e o versículo 22. Eu vou ler apenas 2 versículos. O 22 e o 29, diz assim, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E no 29, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Pastor, podemos entender aqui que nós temos Eli foi um pai permissivo, aonde os seus filhos estavam praticando o abuso do poder religioso. O abuso do poder religioso não é algo novo, pastor? Minha irmã, na verdade é importante definir algumas coisas. Primeiro, vamos às definições. A palavra religião vem do latim religare,
que é ligar o homem novamente a Deus. A intenção primeva seria essa, ligar o homem novamente a Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas e muitos líderes têm usado da autoridade religiosa para desencaminhar pessoas. Jesus disse, inclusive, aos fariseus, que os fariseus rodavam o mundo para fazer um prosélito, isto é, um convertido, e depois os impediam de entrar no céu. Nas epístolas, nós aprendemos que é possível alguém pastorear por ganância. Aliás, pastorear por ganância ou fazer negócio da fé alheia. Esse texto, quando fala de Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, nós vemos de fato a permissividade, não é? Parece que na casa do ferreiro, muitas vezes o espeto é de pau, não é? O contexto mostra que havia uma permissividade. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, deve efetivamente se posicionar a favor da palavra de Deus com qualquer pessoa que esteja. Por quê? A Bíblia diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ora, a verdade, ela é libertadora, minha irmã Lecimara. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Me ajudem aí, pessoal, que eu estou falando de cabeça, então eu vou... Talvez... vão conferindo. 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus diz no Evangelho de João? Aliás, é João. São João é de origem romana, né? Evangelho de João, 14,6. Ele diz assim, em grego, legei ao tu, Jesus, está escrito, ego eimi rerodós kai realete e kai rezoi. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se a pessoa não conhece a verdade, não é liberta. Se ela não conhece a verdade, não conhece Jesus. Ela pode conhecer a religião. Quer um exemplo? Sim, por favor. Saulo de Tarso, no capítulo 8. No capítulo 9, aliás, de Atos. Nós vemos que Saulo, segundo o texto bíblico, o contexto, ele foi criado para ver o Messias. Foi criado aos pés dos maiores teólogos de sua época. Ansiava e desejava ver o Messias. Em algum momento, a sua devoção foi transformada em religiosidade estéril. Religiosidade irrespirável, não é? Uma religiosidade venenosa. Tanto que ele é cúmplice de um homicídio doloso, que foi a morte de Estevão. E achando que ele estava servindo a Deus, ele vai de Jerusalém a Damasco para prender os irmãos. O mesmo caso de Eli. Em determinado momento, sabemos exatamente em que momento ele se tornou permissivo. É por isso, minha irmã, Lecimara, internauta, que a questão não é como começa, mas como ele termina. Paulo, quando ele é derrotado pelo Senhor no caminho de Damasco, quando ele é transformado, ele passa a ser, ele deixa de ser religioso, aquela religiosidade estéril, aquela religiosidade permissiva, como foi o caso da morte de Estevão, para se tornar dotado de Cristo. Ele diz, eu trago no meu corpo. Eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. E ele termina a sua vida assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa está preparada. Está dando eco aí? Não. Não. Tá bem para nós.
Estou falando prosseguir. já. Não, tá indo bem. E eu tô gostando porque o senhor tá indo no Velho Testamento, tá passeando pelo Novo Testamento, e assim o senhor já vai dando abertura para eu entrar na próxima pergunta, que a gente vai avançar um pouquinho pelo período histórico, aí um período que a igreja dominou muito. Então tá ótimo. Então, o certo pode concluir. Que o crente tem que viver na novidade de vida. Vou dar um exemplo veterotestamentário, que é o caso de Daniel. Me parece que lá no link está tendo um pouco de eco. Talvez seja aqui, deixa eu diminuir aqui meu retorno. Me ouvem bem? Ouço bem. Eu vou diminuir um pouco o meu retorno aqui, muito bem. Às vezes pode ser o retorno pegando meu microfone em estéreo. Então, no Antigo Testamento nós temos o personagem de Daniel, que ele se posiciona diante de Nabucodonosor. É muito fácil hoje ser crente dentro da igreja. A minha equipe está dizendo que parou, agradeço a minha equipe aqui, acho que foi meu retorno. Ele se posiciona diante de Nabucodonosor. A senhora não acha que tem muito crente só dentro da igreja? Sim, e acho que é fácil. Isso me recorda até quando eu era criança. Da época tinha os zeladores na igreja. Meus pais eram crentes, eu nasci num lar evangélico. E eu falava para minha mãe que eu gostaria muito que ela e meu pai fossem zeladores da igreja, que eu queria morar dentro da igreja. Porque desde criança eu tinha isso em mente, que dentro da igreja era muito mais fácil ser crente. O problema era quando saía de lá de dentro da igreja. A senhora vê. Exatamente. Agora, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que vós sois o sal da terra, não da igreja. A igreja não precisa de sal. Vós sois a luz do mundo e não da igreja. A igreja não precisa de luz, a igreja já tem Jesus. Ele é a luz que ilumina todo homem, né? Então, o crente tem que fazer a diferença fora. E um religioso na estirpe do profeta Eli, na estirpe de Saulo de Tarso era antes do caminho de Damasco, na verdade, eles são pessoas que contaminam. Então, nós pegamos Daniel e vemos que Daniel não quis se contaminar com a mesa do rei, que Daniel foi intérprete Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, e aí ele some da história. Décadas depois, o mesmo Daniel aparece na corte de Belsazar, e ele poderia dizer, bom, agora eu voltei, estou velho, vou ter uma chance de ficar por aqui. Não, ele continua trazendo a palavra de Deus. O tempo passa, mas a unção do crente não pode passar. O crente tem que ter comprometimento com Deus. Senão, a questão não é como ele começa, mas como ele termina. E podemos correr o risco de ter um fim como Eli e os seus filhos. Pastor, então... Aliás, o texto fala, foi-se a glória de Israel, né? Foi-se a glória. Então vamos avançar um pouquinho, pastor. Vamos aí para a história. Quando passamos pela história, principalmente na era medieval, a conduta da igreja parece que ditava ali até como o povo tinha que nascer, crescer, festejar, queria mandar nos pensamentos e até mesmo parece que o jeito de morrer ou como era para proceder depois de morto ali. Isso nós também entendemos que foi um abuso do poder religioso e quanto afastou as pessoas de Jesus e o quanto hoje nós também somos cobrados por esses abusos aí da história. Fale para nós um pouco disso, pastor. Minha querida irmã, eu vou ser muito honesto com a senhora e honesto com o público. Por favor. A história, ela é cíclica. Não é? Ela sempre retorna, ela sempre acontece. É como a moda. Não é? Eu sou da época que o pessoal usava boca de sino. E de tempos em tempos a boca de sino volta novamente, né? Esse tipo de vestimenta. Mas a história, ela é cíclica. Vamos pegar aqui o caso do primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16. Acabe toma Jezabel, princesa dos Sidônios, planta um altar a Baal no meio do povo de Deus e contamina. Nós vamos caminhando por aí. Nós vemos a mesma coisa com os fariseus.
Os fariseus queriam determinar qual era a distância que se poderia andar num sábado, falando aquilo que Deus não disse. Vamos caminhar mais um pouquinho. Chegamos na igreja no século IV, quando Constantino, com a pseudo-conversão, não é? Faz com que a igreja seja cuidada pelo Estado. Então, templos como o Templo de Diana, dos Efésios e identidades pagãs só mudaram de nome, mas continuaram com as mesmas práticas. Não é possível cristianismo sem liberdade. Não é possível liberdade sem responsabilidade. Gálatas diz, não use a Epístola de Paulo aos Gálatas diz, não use da liberdade para dar lugar à carne. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos caminhando, eu quero até citar, nós temos alguns livros aqui, eu tenho aqui uma coleção de livros, alguns livros da coleção do Justo L. Gonzalez, e um deles é este livro, ó, que é O Era das Trevas, de Justo L. Gonzalez. Eu fui professor de História durante muito tempo na faculdade de Teologia, História da Igreja. Nós vamos ver os desmandos da igreja no afã de controlar a mente das pessoas, de controlar a liberdade, de controlar o pensamento. Por exemplo, o povo não poderia mais ler a Bíblia. A única língua que era considerada a língua ideal para a Bíblia era o latim da Vulgata de Jerônimo. Consequentemente, o povo sequer sabia ler. O povo era doutrinado pela iconoclastia, pelos vitrais, pelos ícones, não é? E, por vezes, orientados por sacerdotes que não eram convertidos. Sacerdotes beberrões, sacerdotes fornicários, sacerdotes com todo tipo de pecaminosidade. Conclusão, a igreja medieval, aquele período é conhecido como o período da Era das Trevas. 100 anos antes de Lutero, Deus levanta um homem chamado John Hus, e ele foi martirizado, não é? Porque é o período da pré-reforma. No século XVI, Deus levanta um sacerdote católico chamado Martinho Lutero para se levantar contra os desmandos. Os desmandos, irmã, sempre haverão. Eles existem hoje. Eles existem hoje. A senhora acha correto, por exemplo, alguém dizer à membresia da igreja que se ele der tudo para Deus, Deus vai dar tudo para ele? Se ele entregar todos os seus bens, será que é isso que a Bíblia ensina? Não venha para cá que Deus vai te dar casa na praia, Deus vai te dar carro do ano, Deus vai te dar a melhor roupa desse mundo, e você só vai andar por cima e nunca por baixo, porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. E é o texto fora do contexto, da mesma forma que Satanás fez, tentando Jesus no deserto. Então, o que nós vemos, irmã Lecimara? Pessoas que são usadas pelo mesmo espírito da Era das Trevas da Idade Média. A mesma Idade Média que perseguiu cristãos, que matou judeus, que promoveu a Inquisição, que levou o povo à ignorância, à idolatria e ao pecado. Hoje, nós vemos a mesma coisa acontecer em alguns segmentos ditos evangélicos. Não é? Eu ia te perguntar exatamente isso, pastor. Se principalmente nas grandes denominações, nós temos visto aí, entre aspas, as dinastias dos pastores presidente. Isso para nós, eu sou da época, minha mãe tem 86 anos, pastor. Ela aceitou a Cristo com 12 anos de idade. Então, ela aceitou a Jesus com a finalidade de ir morar no céu e para que Jesus fosse Senhor da vida dela. E foi esse evangelho que ela nos ensinou, tanto ela quanto meu pai. Então, quando nós vemos isso nas igrejas, isso nos assusta, e muito. E fica claro para a gente que é um abuso de poder. E aí entra no que o senhor falou, a história se repetindo, e parece que esses líderes religiosos estão como Eli ali, cegos, não estão enxergando e estão querendo que a glória se vá, pastor? Sim, minha irmã. Até o presente momento, eu tenho focado na questão doutrinária e na grande possibilidade de afastar-se, como a Bíblia diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo 4:1, não é?
que existem pessoas que apostatariam da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Mas é fato também que existem conglomerados religiosos que são verdadeiras dinastias familiares. Agora, eu tenho que ser honesto e dizer que Deus pode, de fato, chamar o filho de um pastor presidente. Deus pode, de fato, dar a esse irmão o poder do Espírito Santo. Deus pode, de fato, dar a esse irmão um chamado para que ele possa substituir seu pai. Agora, ele só pode substituir um homem de Deus, o tio, o pai, seja lá quem for, ou mesmo se não for parente, se ele tiver chamado. Ninguém pode substituir um pastor, presidente ou qualquer outro pastor nas seguintes condições: por comissão, por determinação política, por... a palavra me fugiu agora, por adulação, não é? Esse tipo de comportamento não tem o aval de Deus. Eu acredito e sei que existem filhos de pastores que são chamados pelo Senhor, que são servos de Deus e que podem efetivamente substituir seus pais, e irmãos que podem substituir seus pastores. Mas, em qualquer caso, isso só deve se dar pelo chamado do Senhor. O grande problema, irmã, é que muita gente não quer ouvir Deus, porque se ouvir Deus, talvez Deus diga, não é? Filho, você é mau e negligente. Filho, você tem agido com rebelião. Muitos reis do antigo Israel eram dessa forma. Reis que... Vou voltar ao exemplo de Acabe. A obrigação de Acabe era levar o povo à presença de Deus, mas ele preferiu conluio político. Não quer dizer que nós, como cristãos, não devemos ter relacionamento político ou responsabilidade de cidadania. Devemos sim. Agora, nós não podemos comprometer aquilo que Deus nos deu. Não é? A igreja não pode se prostituir. Eu vou dar um exemplo aqui, minha irmã. Por favor, o livro pastor. de Apocalipse. Oi? Não, por favor, dê um exemplo, eu gosto. A igreja de Laodiceia. A senhora lembra uma época que nós não tínhamos doutores na igreja? Lembro, eu sou dessa época, pastor. Na minha igreja, onde eu fui criada, não tinha nenhum doutor. E nada contra os doutores, minha irmã. Eu tenho 5 títulos de doutor honoris causa, 3 do Brasil e 2 fora. Meu bacharelado eu fechei com 28, média 10. Meu mestrado, minha dissertação é summa cum laude na área de religiões mundiais. Fiz língua grega clássica na USP e filosofia cristã na João Calvino. Agora, eu muitas vezes vou para o culto, dobro o meu joelho, como aquele hino do Eusébio de Paulo. Eu entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Porque está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Hoje tem muita gente querendo dar ordem a Deus, querendo colocar o dedo na cara de Deus, no rosto de Deus, chamando Deus de uma intimidade que não é uma intimidade santa, é uma intimidade profana, não é? Quantas pessoas cantam de verdade, minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Então, para que nossa alma seja lavada, nós temos que tomar posicionamento diferente. A igreja, não vejo o menor problema, não é? Se for nepotismo é errado na política e é errado na igreja também. Pastor, se é errado na política é porque o negócio é feio mesmo, né? Sem dúvida. Agora, tal do nepotismo. Muitas vezes eu vejo uma hipocrisia. Veja bem, esse moço que está operando contigo hoje, o João Vitor, ele é o quê, seu? Ele é meu filho, pastor. Pois ele está operando não é porque é seu filho, é porque tem capacidade, não é isso? Juntou as duas coisas, pastor. Exatamente. Juntou as duas coisas. Irmã. Imagine você confiar no filho. Existem pastores que só têm seus filhos, sua família, sua esposa, para poder cultuar. Já vi caso de a esposa dirigir o louvor, o filho tocar e o pastor pregar. Só para eles mesmos. Até Deus levantar. Então, esse tipo de coisa não me abala.
O que me abala é aquele conluio, a puxação de tapete. Eu louvo a Deus que eu pertenço a uma convenção muito séria. Na minha convenção, a Comadesp, nós temos, regimentalmente, nós temos vários doutores ali, mas você não pode chamar ninguém numa reunião convencional de doutor fulano de tal. Não, é irmão fulano, pastor fulano, porque tem coisa mais gloriosa do que ser um homem de Deus e ser um pastor? E quando nos referimos ao nosso presidente, pastor Carlos Roberto Silva, nós dizemos irmão presidente, porque tem coisa mais gostosa do que ser irmão? Não, irmão é coisa boa. Pois é. Agora, é óbvio que... Agora, irmã, vamos falar... Existe muita gente séria aí. Nós vemos uns desmandos, uns equívocos, erros doutrinários. Tem gente que até não é doutrinariamente correta, mas ama Deus, e porque foi ensinado errado. Tem gente amarrando demônio aonde? Tem gente botando água em cima de rádio aonde? Não é? Às vezes até brinco, coloca logo a água em cima da caixa d'água para sair tudo consagrado. Mas porque em cima do rádio ainda pode derrubar, ainda queimar o rádio, dar um curto, e olha a atrapalhada que vai virar, hein? Olha o ungido, como é que isso não dá? Agora, eu vou dizer que esse irmão não é crente? Não vou dizer. Louvado seja Deus pelas nossas escolas bíblicas dominicais, pelo privilégio que temos de aprender a palavra. Agora, a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Amém. Pastor, eu vou chamar o João Vitor aqui, que o senhor falou dele, então vamos colocar ele para trabalhar. Ele veio aqui para trabalhar, vamos colocar ele para trabalhar um pouquinho. Mas chama ele, irmã, de Ioannes. Ioannes. É o nome dele em grego, João. Ai, gostei disso, pastor. Ioannes, você aqui abrilhantando. Temos participação aí dos nossos internautas? Fala firme e forte aí, alegre igual a Noemi. O pessoal tá participando aqui ativamente, estavam nos auxiliando aqui com relação ao eco do pastor, mas agora acho que já foi resolvido, né? Pararam de comentar. Não temos perguntas. Se vocês tiverem perguntas ao pastor, podem mandar aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Contamos aí com a participação de vocês com perguntas também. Tem algum comentário que chamou a atenção aí que gostaria de estar falando para o nosso pastor? O nosso querido irmão Nelson Frederico desejou a paz do Senhor Jesus para nós, para os irmãos e as irmãs. Disse que o pastor Cruvinel dispensa comentários, mandou-nos um forte abraço e disse que está faltando do Flávio também. Mas aí virava um nepotismo familiar. Falar nisso, pastor Cruvinel, entrego aqui o abraço do meu esposo para o senhor. Ele disse que o senhor é uma simpatia de pessoa. Obrigado, irmão Flávio. Está acompanhando lá em casa. Maravilha. O povo de São José dos Campos é um povo abençoado. Talvez seja por causa da data do meu nascimento, pastor Cruvinel, mas eu amo esses louvores. Nós que somos do século passado temos um gosto mais tendenciado para esses clássicos, não? Na verdade, nós temos um gosto refinado. Eu não sou velho, pastor, eu sou seu clássico. Áudio, não estou te ouvindo. Agora sim. Sim. Na verdade... nós temos um gosto refinado. Eu não sou velho, eu sou clássico. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Alguém diz que a idade é uma questão de estado de espírito. Eu digo que o peso da idade se dá por conta da convicção que a pessoa tem. Existem estudos que dizem que você pode ter uma idade mental, uma idade biológica, uma idade óssea, etc. E nós temos uma idade espiritual, no sentido de ser adulto com relação às coisas de Deus, né? Quando eu era menino, agia como menino, logo cheguei a ser adulto e deixei as coisas de menino. Mas essa espiritualidade nos fortalece, minha irmã. Eu gosto desses hinos antigos, eu gosto. Eu gosto também e já aprendi aqui, não sou então antiga, eu também sou clássica então, pastor. Não quero ser mais... Eu sou da época de cantar: quando tudo perante o Senhor estiver,
todo o teu ser ele contemplar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar de notar. Isso é até motivo de um debate, sabe? Hoje tem muita música boa, mas música que dá para cantar na igreja, que dá para cantar num templo budista, que dá para cantar numa mesquita, porque não fala a que Deus nós estamos nos referindo. Sim. E eu quero dizer que Jesus é o único Senhor. Amém, com certeza. E eu gosto também, não é o nosso assunto, mas já que entramos nisso rapidamente, desses estilos clássicos, porque eu, durante um período da minha vida, eu não servia a Cristo. E eu não gosto de louvores que têm uma batida semelhante com músicas que eu ouvia lá quando eu não estava servindo a Jesus. Porque a memória ela é traiçoeira, né? Quando a gente menos pensa, a gente está pensando em algo que a gente nem estava querendo pensar. Então eu prefiro esses estilos bem clássicos que só me faz pensar em Jesus mesmo. Mas ela sabe que isso é uma coisa da mente, não é? Não é uma coisa que afronta a Deus. Explico para a senhora. A senhora lembra do hino Castelo Forte é Nosso Deus? Lembra esse hino? Castelo Forte é o nosso Deus. Não é? Lutero tirou a melodia da cervejaria. Na harpa cristã existiam alguns hinos cuja melodia eram de músicas seculares. E esses hinos que nós gostamos, Vitorino, Luiz de Carvalho, Oséias de Paula, são ritmos da sua época, bolero, ritmos da época. Não é? Por exemplo, Vencedores por Cristo. Eu amo Vencedores por Cristo, Grupo Logos. Tem muita influência da bossa nova. Eu gosto desses assuntos, irmã. Eu gosto. Entrando nos debates, eu vou... Então, quem sabe para um retorno, hein? Entramos nesse assunto. Pastor, falando aí em história, ainda pensando nas lições do passado, numa época que a riqueza era medida pela quantidade de terra, e a igreja chegou a ser proprietária, bem dizer, aí, de quase 2/3 da terra da Europa Ocidental. E se nós pensarmos hoje, em nossos dias, o poder religioso está manipulando a fé para tirar proveito financeiro, pastor Cruvinel? Irmã, essa pergunta, vou ver se até acho o texto bíblico aqui. Vamos ver se eu acho aqui o texto bíblico que fala sobre isso. Só um minutinho. Porque, de fato, nós vemos que a igreja, na Idade Média, a igreja romana, vamos dar o nome aos bois, né? Isso. Porque também nós vamos também cortar na própria carne. Olha o que o texto diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 3. 2:3, diz aqui, 2:2 diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nós vimos a igreja romana do século XIV, XV, XVI, até anterior, onde seus sacerdotes eram descompromissados com Deus. Isso por quê? Por causa da mistura pagã, não é? Permissiva, no século IV, por exemplo, a partir do século IV. E nós vemos que a ideia era adquirir propriedades. Olha, as propriedades da igreja romana no mundo hoje é uma coisa fantástica. Seria uma coisa até para pensar. Quem é que tem o seu próprio banco? O Vaticano tem o próprio banco. O Vaticano é um Estado. Mas, em que pese tudo isso, nós estamos vendo, inclusive, verdadeiras Babilônias financeiras no meio evangélico. Não é? Eu vejo campanhas, irmã, que olha, deixam qualquer defensor das indulgências romanas escandalizado. Campanhas do Salmo 91, do Salmo 137. Eu ouvi sobre um determinado pregador que, se você mandasse uma mensagem de WhatsApp para ele, ele te mandava uma revelação. E, na verdade, ele mandava a mesma revelação para todo mundo, ainda pedindo uma oferta. Não é? Então, esse tipo de comportamento é um comportamento equivocado
E se não me falha a memória, de acordo com o Código Penal, beira ao estelionato. Muitas vezes há outro artigo do Código Penal, que é o charlatanismo, o curandeirismo. Eu creio no poder de Deus, eu creio que o ministro deva viver dignamente. Gálatas 6,6 diz: aquele que medita as coisas espirituais deve receber as materiais. A Bíblia diz: não atarás a boca do boi que debulha. Mas eu vejo a ostentação de alguns ministros que é vergonhoso ao Evangelho. Jesus não fez nada daquilo. Amém. E que então fique aí para os nossos internautas, se você sabe de alguém que está seguindo, indo por esse caminho, às vezes por uma sensibilidade, porque está passando por uma dificuldade muito grande, financeira, emocional, e a pessoa fica frágil, alerta ele, alerta a procurar. Existem muitos pastores, muitas igrejas sérias que vai falar realmente de Cristo, vai falar realmente de Jesus. Não deixa as pessoas ficarem enganadas, não. É simples, irmã. A receita é simples. Se alguém falar que para você ser abençoado você tem que dar dinheiro, sai fora, que é estelionato. Amém. Aí, simples assim. Simples. Viu? Não tem meia volta. Filho meu, dá-me o teu coração. E no bojo aproveitar a sua audiência para dizer que no bojo dessa teologia da prosperidade, essa malignidade que apareceu aí no meio e lamentavelmente algumas igrejas cristãs, evangélicas e até pentecostais, até com o nome das nossas denominações, têm abraçado isso, convidado pregadores não para pregar a palavra de Deus, mas para tirar oferta. Aonde que está a unção de tirar oferta na Bíblia? Onde está a unção de tirar oferta na Bíblia? Onde é que está isso? É uma heresia, coisa de herege. É coisa de gente que, se nasceu de novo um dia, desviou, é desviado. Porque eu não acredito em alguém sério que chama um pregador que é especialista em tirar oferta. Ele tem que ser especialista em ser crente, em pregar o evangelho de salvação. Amém. Desse jeito aí. Pastor, temos perguntinha dos nossos internautas. Por favor, João Vitor. O nosso irmão Irineu Braga perguntou se, relacionado à questão política, um pastor, uma autoridade eclesiástica, utilizando sua condição para influenciar na vontade do eleitor. Pastor? Entendi. Eu entendi, sim. Opa, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, só sim. A imagem. Então, deixa eu só conectar aqui de novo. Abre a tela na senhora, porque acho que desconectou. Vou conectar de novo a minha câmera. Tá bom. Vou conectar de novo. Só um minutinho que eu já volto. Tá bom. Abre tela na senhora, que eu acho que eu toquei alguma coisa aqui, eu desconectei minha câmera. Só um minuto. Mas essa pergunta é fantástica. Eu respondo sim. Um minutinho. Tira do Irion, pastor, por favor, que vai nos... Aí vai voltar. Só um minutinho só. Tá. Peraí, meu Deus. Isso. Pronto. Opa. Acho que ele está voltando agora. Isso, voltei. Voltou, aí. Voltou. Aí, agora sim. Vamos lá. De novo, meu querido irmão João, como é que é a pergunta? Eu vou ler com as palavras do nosso irmão Irineu. Em relação à campanha eleitoral partidária, o senhor entende ocorrer abuso do poder religioso quando a autoridade eclesiástica utiliza sua condição para influenciar a vontade do eleitor? Seria a nossa próxima pergunta. Estaremos entrando nesse assunto, né, pastor Cruvinel? Tá, deixa eu dizer, no meu site tem um estudo sobre a Bíblia política. Quem quiser baixar, é só entrar pastorrobertocruvinel.com.br na área downloads, né? Bom, primeiro, nós somos seres políticos também. Além de ser seres espirituais, antropos pneumaticos, somos políticos também. Agora, existem algumas coisas que não influenciar é nossa obrigação. Influenciar, eu vou te dar um exemplo. Esther, ela pede a Mardoqueu que oriente o povo a jejuar enquanto ela se prepara para entrar na presença do rei. Então, influenciar é a nossa obrigação. Paulo pregou ao rei Agripa, compartilhou a fé diante de uma autoridade. O corpo de Jesus não foi entregue a Pedro, um dos apóstolos, foi entregue na mão de um senador honrado. Agora, as coisas têm que ser feitas direito. Não pode ser politiqueiro.
mas deve ser politizado. Qual é a diferença? O politiqueiro, ele olha para o rebanho como se fosse um curral eleitoral, como os antigos coronéis do Nordeste e também do interior. Deixa eu lhe dizer, pastor, se você pede dinheiro a um político mas eu estou pedindo o telhado, estou pedindo os bancos. Se o político der a você o telhado a você, ele vai tirar da onde? Certo que esse político é corrupto. Um político pode dar uma oferta como cidadão comum, sem se identificar. Agora, se ele der uma oferta na sua igreja, não é, no intuito de promover, ele pode estar cometendo crime eleitoral, e o pastor também cometendo crime eleitoral. A legislação não permite que se fale publicamente, não é? Que se faça campanha dos púlpitos, mesmo porque a igreja não se presta a isso. Eu, lamentavelmente, tenho visto em algumas igrejas pastores apoiando gente endemoniada e possesso de Satanás, porque este endemoniado deu mais, vamos dizer, benesses, para usar de um eufemismo, benesses, do que alguém que é comprometido com a verdade. Não precisa nem ser evangélico, pode ser alguém que é comprometido com os bons costumes, pelo menos, né? Pelo menos. Agora, nós podemos influenciar? Lógico que podemos. Ora, se somos cidadãos brasileiros, nós podemos influenciar. Pergunta à irmã, a senhora, irmã Decimara, a senhora é a favor do aborto? Não, de maneira alguma. Pois é, eu sou pastor evangélico. Semana passada eu estive na televisão num debate sobre o aborto e eu disse que qualquer político que pediu meu voto e eu votar nele e ele defender o aborto, eu nunca mais voto nele e ainda faço campanha contra ele. Tamo junto. Porque eu sou crente. Por exemplo, a senhora defende o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo? E a lei já está permitindo. A lei já está permitindo, mas eu não defendo. Mas nós respeitamos. Agora, nós nos alinhamos com aqueles que estão no mesmo viés. E nós somos influenciadores. Eu, por exemplo, vou ter uma reunião agora, sexta-feira, em São Paulo, com lideranças evangélicas, para falar sobre essa questão do politicamente correto. A senhora apoia esse negócio de todes, que é a linguagem neutra, a senhora apoia isso? De jeito nenhum. A senhora votaria em alguém que chegasse... Não, na sua igreja eu sei que não vai, porque conheço seu pastor, sei que o seu pastor é um homem sério. Meu pastor graças a Deus. A senhora apoiaria alguém que chegasse... Vamos supor que você congressa numa igreja, de repente, está aqui o fulano de tal, e ele diz, saúdo a todes. Eu falo, o negócio está atrapalhado aí, né? Então, uma coisa está errada. A Bíblia diz, quem comigo não ajunta, espalha. Todo mundo é influenciador. A esquerda é influenciadora, a direita é influenciadora, o Satanás é influenciador, e eu que sou de Cristo também sou influenciador. Amém, eu quero ser um influenciador. Eu não posso usar o púlpito para fazer isso. Ah, certo? Isso a lei até diz, social, né, pastor? Eu tenho rede social, eu tenho voz. Hoje eu sou um radialista com mais de 30 mil pessoas me ouvindo por minuto. Eu tenho a obrigação de falar acerca da minha convicção. Eu não sou politicamente correto. Agora, eu ando dentro da lei. A lei, veja, eu não discuto a pessoa, eu discuto a ideia. Eu debati umas semanas atrás com o ex-presidente da Parada Gay. Respeitei, fui educado, só que eu disse o seguinte, eu não concordo com esse negócio de linguagem neutra, é uma afronta à gramática, não estou nem falando de religião. E não vou votar em quem, não votaria em quem apoia isso. Há pouco tempo aqui em São Paulo, teve um projeto na Câmara de São Paulo sobre distribuir absorvente para mulheres carentes. Não está certo isso, irmã? Tá certo. Não gostei do nosso presidente ter vetado isso. Não, mas é aí que tá. Mas só que tem o seguinte, chegou lá uma vereadora em São Paulo, aliás, um transexual, inclusive, pelo que me informaram,
Diz assim, tira a palavra mulheres, vamos colocar pessoas. Por acaso o senhor que está assistindo aqui já viu algum homem menstruar? Aí não, né? Aí é fazer abuso do dinheiro, né? Tá com hemorragia. Tá... Ah, mas tem seio, tem não sei o quê, mas não tem trompa, não tem ovário. Como é que menstrua? Então, eu tenho que influenciar. Eu não posso ser mal educado, eu não posso ser desrespeitoso e não posso infringir a lei, mas eu posso influenciar as pessoas. Amém. E é nesse assunto que eu quero entrar agora, que a gente sabe que a igreja e o Estado, eles são independentes. Nas últimas eleições presidenciais aí, nós, o cristão, de forma geral, eu acho que houve assim uma união até dos crentes, dos católicos, mostrando aí os nossos valores, que a gente não está satisfeito da maneira que estão conduzindo aí, do jeito que as coisas estão indo. E parece que deixar claro esses nossos valores parece que não agradou a muita gente, né, pastor? E não Exato. Tem agradado. E em 2020, o Supremo Tribunal Federal tentou tirar essa influência dos evangélicos nas eleições, propondo a cassação do mandato por abuso de poder religioso. Podemos entender que isso está muito mais com uma cara de perseguição religiosa do que abuso de poder religioso, pastor? E é um motivo para a gente ligar nossas anteninhas e ficar atento aí às leis? Então, eu quero demonstrar publicamente meu respeito ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que respeitar as suas excelências que detêm essa cátedra, que são, em tese, embora nós não concordemos, em tese são homens e mulheres extremamente preparados, em que pese alguns equívocos, a meu ver, que cometeram, a meu ver, com relação à interpretação de lei. Mas o Supremo Tribunal Federal tem o objetivo de proteger e defender a Constituição Federal, aquela Constituição que meu amigo, evangelista Carlos Apolinário, foi relator, que já está no Senhor, né? Se ele me falha a memória. Me parece que a questão do poder financeiro, seja ele de qualquer religião, né? De qualquer religião. Ora, o dinheiro da igreja não deve ser aplicado a obras sociais. Deve ser aplicado na obra missionária. E porque a igreja sequer paga impostos. Então, nós temos que ser muito claros nisso. Agora, é óbvio que se procura um precedente para tolher a nossa liberdade de influenciador. Eu acho que pode existir alguém que use do seu poder religioso, do poder religioso, da sua máquina religiosa de forma equivocada e até que contraria a lei? Pode, mas se existir, são casos pontuais que devem responder perante a lei pontualmente. Agora, é como aquela PL 122, não sei se aquele PL 122, projeto de lei 122, se não me falha a memória, que falava sobre homofobia, que você não poderia falar. Ora, eu não poderia pregar, então, na minha igreja que é pecado a prática de homossexualidade, tanto quanto a glutonaria, entendeu? Então, nós temos que estar antenados na lei, sim. É por isso que o crente que vota em troco de um cacho de banana, em troco de uma dentadura, em troco de um par de sapato e de um milheiro de tijolo, além de criminoso, ele está em pecado. Fale mesmo. Vamos instruir o povo. Em reuniões tem aquele pastor que pede dinheiro para o político. Além de estar em pecado, é criminoso. E pecado por quê? Porque ele está colocando uma pessoa, ou está ajudando a colocar uma pessoa num cargo, que, veja bem, para que serve um deputado federal? Para dar carro para os outros? Lógico que não, para legislar. Legislar. A bancada evangélica tem que se posicionar a favor da verdade. Ah, mas tem uma questão ali, outra questão ali. Ele tem que se posicionar a favor da verdade. Tem que combater aquilo que nós
não acreditamos. É simples. É simples assim. Agora, é tudo no campo das ideias. Não é pessoal, tá? E é isso aí, minha irmã. Amém, pastor. Pastor, Tá vendo que sou contundente, né? é isso, a gente gosta. As horas avançam e nós percebemos até que a voz do pastor está cansada, certamente o dia foi corrido e é justo que o senhor tenha aí uma noite de sono reparador, mas eu vou fazer... Mas não tem problema. Nós vamos fazer só mais uma perguntinha de um internauta, pode ser? Pode e aí mandar. eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais, orar nos abençoando e a gente já está caminhando para o final, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, João Vitor, vamos trabalhar, Pastor, meu filho. temos duas perguntas aqui que caminham na mesma diretriz, perguntando sobre costumes religiosos, se podem ser considerados abuso de poder religioso. Como, por exemplo, nosso irmão Guilherme Dantas perguntou sobre igrejas não aceitarem mulheres usando calça ou cabelo curto, homens barba. E a irmã Josefa perguntou se, por exemplo, irmãos divorciados não se casarem novamente. Eita, misturou aí, mas o pastor destrincha tudo. Bom, vamos lá. A questão dos usos e costumes. Bem, essa questão dos usos e costumes foi um entrave durante muito tempo, principalmente nas igrejas pentecostais, no século passado. Talvez a irmã Lecimara tenha passado alguma dificuldade com isso. Sim, alguns com jovens certeza. passaram. Era jovem e sofri com isso, sim. Isso, só não podia usar brinco, nem calça comprida, nem... Bom, hoje, os nossos pastores estudaram mais a palavra de Deus. Eu lamento, não faz muito tempo eu estava usando barba, não faz muito tempo. Tirei a barba agora no começo da semana. Eu vejo o seguinte, que cada um tem a igreja que quer. Boa, Se eu gostei. for a uma igreja que não pode usar, convidado para pregar, numa igreja que não pode usar barba, eu tiro, porque minha barba nasce de novo. Eu não vou criar problema para aquele pastor que me convidou, porque ele não deixa a membresia dele usar barba, mas porque é o pastor Cruvinel, da rádio, da televisão, ele deixa ele usar. Eu vou criar problema, isso eu não vou fazer. Embora eu não concorde, não existe fundamento bíblico para isso, para essa proibição. Agora, muita coisa está dentro dos costumes. E às vezes a gente quer mudar, os mais jovens querem mudar uma igreja centenária de uma hora para outra, pode quebrar a igreja. Então, existem muitas calças compridas, baseadas em Deuteronômio 22:5, não tem fundamento, ele está falando de homossexualidade, não está falando roupa peculiar de mulher. E naquela época você usava 5 peças de roupa muito parecidas de homem e de mulher, entendeu? A mulher usando calça comprida de homem. A mulher não usa calça comprida de homem, ela usa calças compridas de mulher. Agora, tem igrejas que têm esse costume, as irmãs não usam, e as irmãs se sentem bem assim. Deixa elas se sentir bem assim. Às vezes a gente julga muito. Eu tenho muita flexibilidade, não é? Eu pratico esporte há muito tempo. Por sinal, ele é Deixa eu contar aqui para os nossos internautas que o senhor é um capoeirista, é mestre na capoeira, não é mesmo? Não estou certa? Sim, sou mestre de capoeira. Parei quando me converti, me disseram que era do diabo e por causa de Jesus eu largo qualquer coisa. Mas aí eu li um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, que mudou minha visão. Hoje eu evangelizo em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus. Agora, não é para todo mundo. Tem que ter posicionamento, tem que ter postura. Com relação ao divórcio, veja bem, existem situações com relação ao divórcio. Muito do que se fala do divórcio hoje tem origem romana e não bíblica, ou interpretação de um texto fora do contexto. Por exemplo, Mateus 5,32 fala que é possível divorciar se houver porneia, que é a relação sexual ilícita. 1 aos Coríntios, capítulo 7, fala de possível casamento de novo, se aquele que abandonou, que não é irmão do Senhor. Romanos 7,2 fala sobre a mulher estar ligada ao marido enquanto ele viver, segundo a lei, na verdade. De que lei está falando o texto?
É óbvio que a vontade de Deus é que se case e permaneça casado. Atos 2:24, não é? Deixará o homem a sua casa, unir-se-á uma mulher e serão ambos uma só carne. Mas, e aquelas questões complicadas que acontecem com os seres humanos e as pessoas não podem mais estar na igreja, são crentes de segunda classe? Como explicar Esdras 10, onde Deus manda deixar mulher, filhos, por causa de uma questão de nacionalidade? Então, nós temos que entender a Bíblia sem romantismo e sem religiosidade. Você pega o texto, Jesus entra nessa de Sicar em Samaria, e ele vai pregar para uma mulher que havia sido repudiada 5 vezes. Imagina uma mulher que havia tido... mas ela era prostituta. Não, se ela fosse prostituta, tivesse tido 5 maridos, ela podia ter sido apedrejada. Ela foi repudiada. Ainda assim, Jesus amou para transformar a vida dela e não ficou lançando em rosto. Os crentes, muitas vezes, se comportam como um hinduísmo, castas, crente de diversas qualidades. Irmão, se Jesus perdoou, está perdoado. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios 11:28. Eu vou disciplinar alguém da ceia. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando aí nossos internautas e continue abençoando o nosso pastor, sempre nessa disposição de entrar nos assuntos polêmicos, nos debates. Pastor, eu quero agora, antes que o senhor faça as considerações finais, que o senhor fale da sua rede social, que o senhor fale da escola, dos seus cursos de teologia. Eu posso me matricular lá, pastor? Vou sair pregadora de lá igual o senhor? Igual não, né, pastor? Estou atrasada, né? A senhora pode se matricular, nós temos o curso básico, médio e avançado em teologia. Todos os nossos cursos são reconhecidos por 2 convenções da Assembleia de Deus. São cursos livres, então não precisam de reconhecimento do MEC, totalmente apostilados. Eu tenho hoje alunos na Bélgica, pega a caneta aí para anotar, tá bom, pessoal? Alunos na Bélgica, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, e boa parte do território nacional. Vários alunos. E nossos cursos são cursos de muita responsabilidade, a maioria das nossas questões são dissertativas. Então, se você quiser estudar comigo, me manda uma mensagem de WhatsApp agora. Pode mandar uma mensagem de WhatsApp ou, quando você desejar, anota aí, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Aí eu vou te mandar Deixa eu falar uma coisa para o internauta, pastor. Eu vou pedir para o senhor repetir o número do telefone, um pouquinho mais devagar, que a produção vai colocar o número na tela. Por favor, pode repetir. 11 967 66 5787. Se for fora do Brasil, é 55. 11 967 66 5787. Esse número é para as informações do curso teológico. Para informações do curso online de escatologia, que eu tenho lá um curso online ainda. Você faz o curso de escatologia, ganho de pneumatologia no www.teologiacursos.com.br. Para convites para palestras, lembrando aos irmãos que eu vivo do meu ministério, palestras e pregações, 11 967 66 5787. Agora, não é para perguntas, aconselhamento, eu só ministro aconselhamento na igreja, não aconselho ninguém virtualmente por redes sociais. Tá certo. Tá? Porque é muito complicado, às vezes a pessoa está com um problema lá com o seu pastor e quer que eu diga alguma coisa para criar problema. Então, quer falar comigo, vai na igreja lá em Arujá, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, Arujá. Fora disso, está aí aparecendo aí o meu pastor Roberto Cruvinel, 11 967 66 5787. O arroba, eu queria até que os irmãos me seguissem no Instagram. Tudo que eu estou falando, tem muita coisa lá no Instagram, onde eu vou estar pregando. Meu trabalho social, sou voluntário numa associação, dou aula lá, né? Então, está tudo lá no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. E pedir que os meus irmãos me sigam também no canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. E aciona as notificações. Se inscreve e aciona as notificações. E dizer que nessa quarta-feira eu vou estar na Rádio Musical FM às 16 horas, no meu programa Mais Unidade Cristã. De lá vou para a Rede Brasil de Televisão gravar um programa que vai ao ar cerca de 15 para as 11 da noite,
na Rede Brasil Televisão falando sobre evolucionismo. De lá vou dar aula, volto, né? Na sexta-feira, eu estarei na plataforma de streaming, é uma plataforma estilo Netflix, só que é cristã, que é a netfé.tv, com um programa de debate. Toda sexta-feira, às 22 horas. E está aí meu WhatsApp, 11 96766 5787. Pessoal, me segue aí, @pastor Roberto Cruvinel no Instagram. E faltou o TikTok. Quem quer fazer pergunta, tem um negócio esquisito que é o tal do TikTok. Pensa num negócio para aparecer um monte de coisa estranha. E aí, eu fui orientado, nossa equipe, de colocar lá uma conta do TikTok, e ali tem um lugar para fazer pergunta. E eu vou gravando vídeos de até 3 minutos. Não dá para responder perguntas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Minha página de Facebook também é Pastor Roberto Cruvinel. Não dá. Por quê? Porque se eu responder um irmão e não responder o outro, eu vou ser injusto. Mal educado. Mal educado. Tem irmão que não dá nem a paz do Senhor. Já chega meia-noite, 1h da manhã, responde aí, pastor. Então, não. Vai lá no TikTok, coloca a pergunta resumida, e eu vou responder com a ajuda de Deus, se Deus me der graça, em até 3 minutos, tá bom? Amém, pastor. Pastor, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais e a gente já está caminhando para o finalzinho. O senhor fazendo as considerações finais, eu vou também despedir e vou só pedir daí para o senhor estar orando, abençoando, continuar abençoando nossas vidas, nossa programação e principalmente os nossos internautas, e que essa live possa alcançar vidas, possa alcançar corações e possam trazer entendimento, libertação, o que o coração que estiver ouvindo esteja necessitando da parte do Senhor. Bem. Irmã Lecimara Coimbra e a equipe, eu sou muito grato aí pelo convite, ao meu amigo pastor Hilário e sua família, a toda a igreja, muito obrigado pelo convite. Eu sou menor dos meus irmãos. Se aquilo que eu falei te serviu, guarda para você. Não é minha intenção nunca é criar nenhuma polêmica que possa criar animosidade no corpo de Cristo, porque eu faço parte dele também. Não quero um corpo doente, quero um corpo saudável. Dizer que de fato existem situações adversas, situações muito complicadas, muito difíceis, com essa questão do poder religioso. Mas nós devemos pegar os bons exemplos daqueles homens e mulheres que são tementes a Deus, às vezes estão numa posição muito alta, mas temem ao Senhor, que andam com Jesus, que glorificam a Deus, que vivem para a glória do Senhor, tá bom? É muito bom poder estar com vocês aqui na noite de hoje. Eu quero só pedir, me sigam mesmo, e agradecer de todo o meu coração. Pastor, nós que agradecemos, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando o Senhor e abençoando principalmente com essa alegria. É muito bonito ver esse bom astral, essa alegria que o Senhor tem. A impressão que dá, a gente sabe que não é assim, né? Mas é que todo mundo tem os seus momentos de amarguras, de tristeza, né? Mas a impressão que tá que a sua vida é perfeita, porque o Senhor sempre está com esse sorriso, com essa alegria que é contagiante e está influenciando, sim, influencia muito bem. Então, nosso muito obrigado, que o Senhor Jesus continue te abençoando o seu ministério. Parabéns novamente pelo dia de hoje, pelo dia do teólogo, e nossa eterna gratidão aí por estar nos abençoando com o seu tempo, e não tenho palavras para estar agradecendo. Eu vou passar aqui para o meu companheiro de hoje, também está despedindo, e depois eu vou estar retornando. Pode falar dos nossos colaboradores novamente e se despedir dos internautas. Pastor Cruvinel, muito obrigado. Deus continue o abençoando. Obrigado pela oportunidade de aprender com o senhor. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Agradeço também a participação dos nossos internautas que estiveram aqui presentes, nos mandaram aí as suas participações, mandaram perguntas, algumas até não respondidas aqui, mediante a questão do tempo, né? Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar com os irmãos aqui hoje, agradecer a minha mãe pelo convite, ao Alê, pela produção, a toda a equipe. Que Deus continue abençoando a todos. Assim como a todos mencionados, também gostaríamos de agradecer aos colaboradores mais uma vez. A Zubon Tingimentos,
a Result Clean, a Nasci Pães, Vani Bolos, Supremacia Assessoria e a Casa da Bênção. Deus continue os abençoando. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada a você também, João Vitor Coimbra, pela sua participação aqui juntamente com a sua mãe. Um abraço aí para a Noemi, para o Jonas. A Noemi não veio porque está celebrando o aniversário do marido. Então está mais do que justificada a sua ausência. Mas está ligadinha no Face. Um abraço aí para a Noemi e para o Jonas. Pastor, por favor, ore nos abençoando. E antes do senhor orar, deixa eu só fazer menção do próximo programa. Na próxima terça-feira, permitindo Deus, estaremos novamente aqui. Iremos estar falando a respeito do poder da transformação. É o pastor André que vai estar falando. Ele vai estar falando um pouquinho do testemunho dele. Esse pastor André, pastor Cruvinel, ele era um andante, era um morador de rua. E o Senhor o chamou, transformou a vida dele. E hoje ele é um pastor, um homem muito abençoado, uma pessoa alegre, assim, igual o Senhor. E ele vai estar aqui fazendo uma misturadinha, falar um pouquinho do testemunho dele e tá falando disso a respeito do poder da transformação. Então venha com a gente na próxima terça-feira. Deus abençoe. Pode orar, pastor? Amém. Eu agradeço muito. Deus abençoe, viu, João Vitor, Alê, todos que estão aí. Eu dizer que eu vivo pela fé. Todo mundo tem problema. O deserto existe, mas ele acaba. O deserto só serve para duas coisas: matar rebelde e purificar crente. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar nessa programação hoje. Quero pedir a tua bênção sem medida sobre a vida, Senhor amado, da irmã Lecimara Coimbra, ó Pai amado do Alê, do João Vitor, enfim, de toda a equipe. Também, Pai amado, ó Deus, da liderança da igreja, pastor Hilário, sua família, a todos os obreiros e a todos os internautas. Que este programa possa edificar vidas a cada dia. Nós te louvamos por tudo, Deus, em nome de Jesus e para a glória do Deus vivo. Amém. Amém. Deus abençoe e até terça-feira, permitindo Deus, estaremos de volta. Obrigado e até mais. Amém. Paz.